Pessoal, continuando então as explicações a respeito de multiplicação com números que possuem vírgula, né, os números decimais, eu dei mais um outro exemplo aqui, tá? Olha só, menos 2,1 multiplicado por 4,315. O primeiro passo, então, nosso é montar a continha dessa maneira, né? Como o prof explicou, alinhado na direita, na paredinha que tem aqui na direita. Então, 4,315, que é o número maior, vai primeiro, né? Que é o número que tem mais casas, né? Depois da vírgula. E 2,1 aqui embaixo, mas também alinhado à direita. E aí a gente faz as multiplicações normal. Vamos lá? 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 4 dá 4. A gente coloca o sinal de mais aqui embaixo e faz as outras multiplicações. 2 vezes 5 dá 10. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. E 2 vezes 4, 8. Certo? Ou ficou faltando alguma coisa aqui? 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Ó, 2 vezes 3, 6. E agora sim, 2 vezes 4, 8. Beleza? Show de bola, pessoal. Agora é só a gente somar tudo. Ó. 5... 1, 6, 6 mais 4, 10, vai 1, e 8 mais 1, 9, beleza? Só tem um problema, o resultado é 90.615? Lógico que não, né? A gente vai ter que contar a quantidade de casas que tem ao todo, depois da vírgula nos dois fatores juntos, para encontrar onde vai a nossa vírgula. Então vamos lá, olha, no 4,315 nós temos 3 casas depois da vírgula. E no 2,1 nós temos apenas uma casa. Então, 3 casas com mais uma, temos o total de 4 casinhas. De trás para frente, então, ó. 1, 2, 3, 4. A resposta é 9,0615. Se você quiser fazer na calculadora, faça na calculadora e veja que o resultado será exatamente esse. Beleza? Então é só uma explicação rápida novamente a respeito de multiplicação com números que tenham vírgula. Basta multiplicar naturalmente, alinhados todos os valores à direita, e depois a gente conta a quantidade de casinhas que tem na somatória dos dois fatores, após a vírgula, né? Para a gente contar depois aonde vai a nossa vírgula no resultado final. Essa regra é simples e ela é bem prática, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês a respeito da divisão. Aguarda aí. Então agora vamos falar a respeito das divisões com os números decimais. Nosso primeiro exemplo é menos 4 dividido por menos 0,5. Veja bem, a gente vai montar a nossa continha dessa maneira, né? Menos 4 vezes 0,5, que também é negativo, tá? E qual é o procedimento a ser usado aqui, pessoal? O procedimento é simples. Nós vamos observar aquele número que tem a vírgula. No nosso caso, só o 0,5 que tem vírgula. E quantas casas ele tem após a vírgula? Nesse caso, ele tem uma casa após a vírgula. Quando tem apenas uma casa após a vírgula, basta multiplicarmos por 10 para que essa vírgula desapareça. Então, quando a gente faz uma multiplicação por 10, a vírgula não anda uma casa para a direita? Assim como quando multiplicamos por 100, ela anda 2 casas e assim sucessivamente. Se eu multiplicar por 10 aqui desse lado, então, ó, vamos lá, vou multiplicar esse lado aqui por 10. E na matemática, assim como na física, toda ação tem uma reação. Se multiplicamos desse lado aqui por 10, também vamos ter que multiplicar desse lado aqui por 10. Perfeito? Para ficar proporcional. Então vamos lá. 0,5 multiplicado por 10, multiplicação por 10, tem só um zero. A casa aqui, ó, a vírgula anda só uma casa. Então vai ficar 0,5. E 0,5 é a mesma coisa que 5. Correto? E quanto é menos 4 multiplicado por 10? 4 vezes 10 dá 40, né? Basta acrescentar um zero aqui, ó. Então ficou 40. Lembrando que os dois são negativos, então, portanto, menos com menos, o resultado será mais.
E agora sim a gente pode fazer a nossa conta normal. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? O 5 cabe 8 vezes dentro do 40, correto? Então a resposta é 8, porque 8 vezes 5, 40, e aqui a gente zera. Então a resposta é mais 8, beleza? Então qual é a intenção aqui, pessoal? A intenção na divisão de números que contenham vírgula, nada mais é que eliminar essa vírgula. Mas não basta simplesmente vir aqui e apagar a vírgula. É necessário que a gente faça umas adaptações, uns ajustes. No caso, quando tem só uma casa depois da vírgula, a gente multiplica por 10. Quando tem duas casas, por 100 e assim sucessivamente. Vou mostrar mais um exemplo para vocês. Beleza? Bom, pessoal, vou mostrar mais um exemplo para vocês, então, de divisão com número decimal, beleza? Olha só, temos menos 9,8 dividido por mais 2,8, correto? A gente monta a nossa continha aqui, normalmente, e qual é a intenção aqui na divisão mesmo? É eliminar a vírgula, correto? Mas não basta simplesmente apagar ela. É preciso adaptar, fazer um ajuste. Quantas casas tem após a vírgula no 2,8? Uma casa. Então, para essa vírgula passar aqui para trás do 8, basta multiplicar por 10. E toda multiplicação de um lado tem a sua resposta do outro. Porque, como na física, ação e reação. Então, vamos multiplicar aqui também por 10. 9,8 vezes 10 fica menos 98, certo? Olha só, simplesmente a vírgula passa uma casa para a direita, porque o 10 tem um zero. Aqui também, olha só, 2,8 vezes 10, a vírgula passa uma casa para a direita, porque o 10 tem só um zero, e se transforma em mais 28, correto? Agora a gente faz a nossa divisão normalmente. Menos com mais dá menos, correto? Quantas vezes o 28 cabe dentro do 98? Cabe 3 vezes. E 3 vezes 28 dá 84. 98 menos 84 sobra quanto? Sobra 14. O 28 cabe dentro do 14? Não. E quando isso acontece, o que a gente faz? Coloca um zero aqui e uma vírgula lá no resultado. Quantas vezes o 28 cabe dentro do 140? Exatamente 5 vezes. Porque 5 vezes 28 dá exatamente 140. E aqui a gente zera. Portanto, a resposta desta divisão é menos 3,5, 3,5. Correto, pessoal? Então, olha só. Divisão de número que tem vírgula. A gente conta quantas casas tem após a vírgula. E aí vai multiplicar por 10, se for só uma casa. Por 100, se forem duas casas. Por 1000, se for 3 casas. E assim sucessivamente. E depois é só fazer a divisão naturalmente. Vou mostrar o último exemplo para vocês. Nosso último exemplo, então, pessoal, de divisão com números decimais, que é uma das duas partes que compõem os números racionais, beleza? Nós temos 82,1 dividido por menos 2,24. Os dois números têm vírgula. E aqui tem um detalhe importante. Veja bem, pessoal. Quantas casas tem após a vírgula no 82,1? No 82,1 tem apenas uma casa após a vírgula. Quantas casas após a vírgula tem no 2,24? No 2,24 nós temos duas casas após a vírgula. Portanto, toda ação tem uma reação. O número que eu multiplicar de um lado também tem que ser do outro. Por isso, observe bem, se eu multiplicar desse lado por 10, a vírgula vai andar só uma casa e vai desaparecer, vai virar 821, correto? Porém, eu vou ter que multiplicar desse lado aqui também por 10, porque toda ação tem uma reação, tem que ser o mesmo número. E se eu multiplicar aqui por 10, a nossa vírgula que está aqui atrás desse primeiro 2, ela vai andar apenas uma casa e vai ficar menos 22,4. A nossa vírgula vai sumir? Não. Ela vai desaparecer aqui,
mas nesse segundo valor ela não vai desaparecer, ela ainda vai continuar existindo. Então, quando isso acontece, os dois valores têm vírgula, a gente tem que olhar o valor que tem mais casas após a vírgula, porque é ele que vai definir, beleza? Então, nesse caso, é o 2,24. Para a vírgula sumir daqui, eu vou ter que multiplicar, na verdade, por 100. Porque quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para frente e assim fica menos 224. Beleza? Só que como eu multipliquei por 100 desse lado, automaticamente eu também vou ter que multiplicar por 100 do outro lado. Ah, professor, mas do outro lado bastava multiplicar por 10, porque só tem uma casa. Mas toda ação tem uma reação. Se foi 10 aqui, tem que ser 10 aqui. E 10 não vai resolver pra gente, porque a vírgula vai dar só uma casa e vai continuar existindo. Agora, por 100, ela vai andar duas casas e vai desaparecer. E aqui, por 100, ela vai andar uma casa, que só tem essa casa para andar, e a segunda casa que ela teria que andar, por causa dos dois zeros aqui, a gente vai simplesmente completar com zero. Então, olha só, 82,1 vezes 100 fica 82... Andou uma casa, 1. A segunda casa que não tem para andar, a gente completa com 0. Beleza? Dividido por menos 2,24. Multiplicou por 100. O 100 tem dois zeros, andou duas casas, então ficou menos 224. Olha só que beleza. Ficou sem vírgula. Nenhum lado tem vírgula e nem o outro lado tem vírgula. E aí, tem que ficar bem atento então. Quando os dois valores têm vírgula, a gente olha aquele que tem mais casas após a vírgula. Porque é ele quem vai definir a extinção da vírgula, o sumiço da vírgula. Beleza, pessoal? O prof não vai finalizar essa continha, porque ela vai ser um dos desafios para vocês terminarem. Basta dividir agora o 8.210 pelo 224. Veja bem, pessoal. Agora que vocês já assistiram aos 3 vídeos, isso, são 3 vídeos mesmo, tem a parte 1, 2 e 3, assista os 3 vídeos, lembrem-se, tudo que o prof explicou aqui no quadro, você tem que também copiar lá no seu caderno, porque são as explicações que eu estaria passando na sala de aula normalmente. Assista o vídeo com calma, dê pause para que você possa copiar com tempo suficiente. Não precisa correr, porque as nossas atividades vão ser semanais novamente. Quando você terminar de assistir os 3 vídeos, de copiar tudo que o prof passou aqui no seu caderno, aí sim, você vai finalizar essa continha, que é o nosso desafio, e depois você vai até o ícone de atividades. Lá no ícone de atividades, tem 2 situações. Primeiro, vai ter um PDF que eu vou estar mandando lá para vocês, que é o PDF com as páginas de explicação da apostila. Então você vai abrir o PDF, abrir a sua apostila, e aí você vai passar lá do PDF para a sua apostila, para deixá-la completa, e na sequência você vai ver lá as páginas das atividades que o prof quer que você faça durante essa semana. Tudo bem? Então, assista o vídeo, copie as explicações no caderno, logo depois, copie na sua apostila as páginas de explicação e, finalmente, faça as atividades que estão lá no ícone de atividades. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.